Muito bem, chegamos então a mais um momento especial do nosso programa. Chega para vocês agora o nosso momento de reflexão, aquela palavra profética para abençoar o seu coração. Então abra o coração e deixa papai falar com você. É momento de reflexão. Às vezes precisamos parar para refletir na vida e ver onde precisamos melhorar. Agora com vocês, momento de reflexão. Muito bem, meus amados. Chegamos a mais uma palavra de Deus. Chegamos a mais um momento de reflexão. E hoje eu trago uma história verídica, fato real, para usar como ilustração daquilo que eu quero ministrar sobre sua vida hoje. E hoje eu quero falar sobre cadeias. Intitulado o nosso momento de reflexão de hoje, eu quero intitular como a experiência da prisão de Stanford. No ano de 1971, um grupo de psicólogos sociais, liderado pelo Philip Zimbardo, levou a cabo uma experiência que ficou conhecida como a experiência da prisão de Stanford. Eles construíram e constituíram uma simulação de uma prisão em que os papéis de guardas, prisionais e de prisioneiros foram atribuídos a estudantes voluntários, com características psicológicas semelhantes e que visava estudar os efeitos psicológicos da vida numa cadeia, numa prisão. Previa-se uma duração de 15 dias, seria o estudo, de pegasse estudantes e colocasse para esse teste psicológico. Dentro da cadeia, 15 dias, uma parte se tornando como se fosse guardas prisionais e outra parte como prisioneiros. E a regra, segunda regra, era quem quisesse abandonar, sair, poderia sair da experiência a qualquer momento. E então começar a experiência. Mas apesar das regras definidas e bem definidas, e de todos os participantes saber que se tratava de uma simulação da realidade e de um estudo científico, a verdade é que a experiência foi interrompida ao fim do 6º dia. Preste bem atenção. Se tratava de uma simulação, então era para fazer como se fosse. Mas sabendo que era um estudo científico e psicológico. Mas ao fim do 6º dia, a experiência foi interrompida, porque os participantes começaram a viver com total entrega e intensidade aos seus papéis, confundindo a representação ou a simulação com a realidade, identificando-se cada vez mais com os personagens que eles encarnavam. Alguns que estavam fazendo o papel de guarda tornaram-se especialmente violentos, abusaram da autoridade que lhe sido concedida e humilharam seus prisioneiros, deixando mesmo de cumprir as regras da prisão. Por seu lado, os prisioneiros foram se tornando submissos, obedecendo gradualmente às ordens mais absurdas dos guardas, se tornando oprimidos, opressos e revoltados.
O diretor dessa pesquisa, o Dr. Felipe Zambrado, que foi, depois de observar a prisão durante apenas 6 dias, eles compreenderam o modo como a prisão desumaniza as pessoas, reduzindo-as em objeto e inculcando-lhes sentimentos de desespero. E quando os guardas deram-se conta de que eram pessoas normais e se tornaram pessoas vulgares, e deram conta de que uma pessoa normal poderia se transformar-se facilmente em um malvado, um bom poderia se transformar num malvado. Eles ficaram pasmos com isso. Dentro de cada um de nós, na nossa vida, há algo que tenta nos pender para aquilo que nós somos postos a viver. Não é preciso, às vezes, muito mais do que um uniforme e um lugar e um ambiente para nos tornar parte daquele ambiente. Pastor, o que você quer dizer hoje? Eu quero dizer para você o seguinte, para você entender que talvez não tenha entendido ainda. A pesquisa que foi feita é algo verdadeiro que eu estou falando, aconteceu no ano de 1971. Para você entender essa história, juntaram-se estudantes e colocaram dentro de uma prisão, deram uniforme de guardas a um e uniforme de presos a outro. Os que estavam no poder como guarda abusaram, encarnaram tanto aquele personagem, o ambiente que eles estavam era um ambiente tão diferenciado do comum, do normal daqui de fora, que eles entraram naquele personagem e começaram a tratar de verdade e esqueceram que era uma pesquisa e começaram a maltratar os presos. E não faziam nem as regras da prisão que era se dada. E também foi visto que os presos também começaram a se tornar oprimidos, desprezíveis. Começaram a ver que os presos se reduziram a objetos, a nada, com sentimento de desespero. Quando eu li esse texto para trazer hoje para o nosso momento de reflexão, e o Espírito de Deus me impulsionou para ler e para compartilhar com você essa reflexão, portanto que o quadro se chama Reflexão. A palavra de Deus diz assim, olha, só para a gente ler uma palavra de Deus aqui, eu quero deixar, em Romanos 1:2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que eu quero dizer tudo isso para você hoje é que o apóstolo Paulo está dizendo, gente, não se submeta às coisas desse mundo. Que você possa apresentar a sua vida como um corpo, como sacrifício vivo, agradável, santo ao Senhor, que é um culto racional. E que você não se conforme ou aceite como vive o mundo e as coisas do mundo, mas que você seja transformado pela renovação da mente. Que diante de tudo que eu estou dizendo, aquilo que Deus está aqui martelando na minha mente para falar para você algumas coisas para a nossa reflexão de hoje. Quando eu li essa história e vendo a simulação de um psicólogo, e era uma simulação para testar o psicológico do humano e entender que quando ele é colocado em certas situações, eles se tornam parte daquele ambiente. E Deus foi falando comigo, ministrando no meu coração. Quando a gente pega a palavra de Deus e vai olhar a passagem do Gadareno
né? A gente não sabe o nome do rapaz, mas do endemoniado de Gadara, aquele homem que vivia no sepulcro, aquele homem que vivia comendo restos mortais no cemitério ali, que ora se jogava no fogo, ora jogava se batia com as pedras. O estado deplorável daquele homem. E diga-se de passagem, aquele homem era um homem comum que estava totalmente tomado pela opressão demoníaca. Era um homem que estava aprisionado. Porque a gente vai saber isso porque lá na frente, quando Jesus vem libertar aquele homem, vem quebrar as cadeias, aquele homem se torna um grande evangelista em sua cidade. O que estava nele era apenas uma casta. O que estava nele era uma casca de demônios. Como se fosse uma cadeia. É como se aquele homem de verdade estivesse lá dentro da sua alma, lá no fundinho. E fora dele foi tomado todo o processo e o processo. E a gente, claro, não sabe a história pelo qual motivo que aquele homem se tornou endemoniado. Mas a gente sabe que o inimigo da nossa alma, ele usa de artimanhas sutis e de estratégia para nos tornarmos um endemoniado. Eu quero falar a verdade, se você me permite hoje, falar algumas verdades para você, porque a Bíblia diz que a gente só é liberto quando conhece a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E hoje eu não quero esconder verdade. Todos os dias que abrimos os nossos olhos e trilhamos o nosso dia, o inferno já trilhou os desafios pelo qual ele colocaria no nosso caminho e também, escute, e também as cadeias, as algemas, queria nos seduzir. O que é legal dessa história que eu estou lendo para você é o seguinte: viaja comigo aqui. Eles estavam entrando, esses estudantes estavam entrando numa pesquisa de escola, então eles sabiam, eles estavam cientes que aquilo era uma pesquisa. E foram colocados dentro daquele ambiente. Mas ao passar de 6 dias, eles foram tão envolvidos pelo ambiente que eles esqueceram que aquilo era uma estratégia de estudo, era uma pesquisa. Assim também acontece com a vida das pessoas, que às vezes o diabo entra sutilmente. A pessoa talvez está lúcida, sabe, não, isso aqui é obra do diabo, isso aqui é estratégia do diabo, mas a pessoa não vai percebendo que ela vai se envolvendo com aquilo. E quando ela menos percebe, ela já está envolvida e está aprisionada. Eu estou falando aqui agora em quantas pessoas estão me ouvindo hoje, me revela o Espírito Santo, que estão aprisionados e não sabem, estão vivendo em cadeias e não sabem. Essas pessoas da pesquisa que a gente está falando aqui de Stanford, estavam aprisionados na cadeia mental e nem sabiam. Se tornaram aquilo que não eram. Eram apenas estudantes, mas agora acharam que eram guardas. E os outros que estavam presos acharam que eram de fato presos e se tornaram oprimidos. Se tornaram aquilo que não era, repito, se tornaram aquilo que não era, devido ao ambiente e da situação que foi apresentada. Pastor Giovanni, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que o diabo quer tornar você aquilo que você não é. Eu quero dizer que o inimigo da nossa alma, que está escrito na palavra de Deus, e não vem pra cá dizer: mas eu não gosto de quem fala do diabo, eu não gosto de ouvir a palavra diabo. Meu filho, Jesus falou mais de inferno do que de céu. Jesus falou mais de diabo do que dos anjos. Jesus teve que enfrentar mais demônio do que falar com os anjos, porque está na palavra de Deus. Só que o diabo, ele disfarça, ele dá uma de bonzinho, ele traz coisinhas boas para você. E sabe qual é o negócio? É aquela coisa do viciado. Não, fica tranquilo que aqui eu paro quando eu quiser. Quem te disse, amigo? Já fui viciado. E não é assim não é tão fácil assim não. Se Jesus não entrar na tua vida, meu filho, se Jesus não liberta, se Jesus não nos transforma, a gente não sai daquilo quando quer não. E você talvez está me ouvindo e você talvez está vivendo algumas amarras do diabo que tem impedido o seu sucesso, tem impedido você de ser feliz, tem impedido da sua história ser uma história legal.
Talvez você não vai nem acreditar. Talvez você não vai nem aceitar o que eu estou dizendo. Talvez você está me ouvindo agora e você está atrelado, amarrado a algumas cadeias, algumas correntes, algumas algemas do diabo. Aquele pecado que você não consegue abandonar. Aquele relacionamento tóxico que você não consegue abandonar. Aquele viciozinho que você diz, não, isso aqui não faz mal não. Tudo que é excessivo é demais na nossa carne, nossa vida, é vício, e vício é pecado. É cadeia, é prisão. Então eu queria que você tivesse uma consciência e analisasse o que é que você não consegue viver sem. Você sabia que quando você diz, eu não consigo viver sem café, você está dizendo, eu sou viciado em café. Mas não me faz mal. Não, não faz mal. Agora não, mas vai passar do tempo. Não estou aqui pregando contra café não, e a Bíblia não proíbe tomar café não, viu gente? Mas eu estou dizendo sobre vício. Um simples vício que lá na frente pode te prejudicar. Um simples, eu estou pegando um mínimo. Um relacionamentozinho. Uma paquerinha boba. Um envolvimentozinho com a mulher do outro, com a mulher, com o marido da outra. Só brincadeirinha, uma conversinha boba no WhatsApp. Uma fotinha mais sensual. Eu gosto de bater fotinha. Eu sou de Deus, eu gosto de bater a fotinha mostrando meu corpo. Não tem nada a ver. Foi isso que o diabo disse lá no Éden para Eva. Quando Eva disse assim, ele falou assim, o que Deus mandou dizer? O que Deus falou para você, Eva? E Eva disse assim, olha, ele mandou a gente não comer do fruto do centro do jardim. Sabe qual foi a palavra que o diabo está na Bíblia? Pega aí Gênesis, depois você vai ler. Sabe o que o diabo disse? A primeira palavra que a serpente diz para Eva é, não tem nada a ver. Então não tem nada a ver é o princípio para você começar a desagradar a Deus. É o princípio para você começar a colocar no seu bracinho uma correntinha que nem pesa. Sabe, daqui a pouco você vai ver, já é uma algema. E quando você menos espera, é uma corrente que você não consegue tirar. Começa num simples, sutil, que até é legalzinho. Começa num simples traguinho. Começa num simples golinho. Começa num simples cliquezinho, só para ver, não vou fazer nada, pastor. Eu só vou acessar o site ali, aquele site lá vou acessar aquele site. Você entendeu o mistério? Que tem criança me ouvindo, tem que parabolar aqui. Vou acessar aquele site, não vou fazer nada, pastor, não vou nem me tocar. É só para ver como é que é mesmo. É só uma aliança, começa com uma correntinha, filho. Quando você vai ver, você não consegue ficar mais sem aquilo. E sabe o que é legal dessa história toda que eu quero pegar, onde Deus falou comigo profundamente, eu quero falar para você? Aqui, ó, tá aqui na leitura que a gente leu da história de Stanford. Olha o que diz o texto. O doutor Philip Zimbardo, que depois de observar a prisão que ele botou os estudantes, depois de 6 dias, não precisou de 15 dias, de 6 dias, ele compreendeu como a prisão desumaniza as pessoas. O pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado é uma prisão. O pecado é uma prisão. E o salário do pecado é a morte. Qual é a função desse pecado? Qual é a função dessa coisa? Que aparentemente pode ser agradável aos teus olhos, agradável à tua narina, agradável ao teu paladar, agradável ao teu toque, porque o pecado ele bate nos 5 pontos. Como é que fala? Nos 5. Oh, meu Deus do céu, agora me deu branco. Tem coisa que me dá branco aqui, né? Nos 5: tato, olfato, paladar, tato, olfato. Tá aqui, não estava programado isso aqui que eu estou falando, mas vamos lá. Tato, olfato, paladar, audição. E fala, se eu não me engano, me esqueci agora, são 5.
5 pontos do corpo. O pecado, ele está neles aí. Você pode cometer o pecado no tato. Você comete o pecado no olfato, no cheiro. Ei, ó. Você consegue pecar no paladar, que gula também é pecado. Você consegue pecar com o seu... visão, desculpa aqui, lembrei agora, visão, quinta é visão. Você consegue pecar com seus olhos. Então, ele pega os 5 pontos da nossa humanidade e para nos destruir. E aonde você está amarrado sem saber? Visão, falei aqui. Onde você está amarrado sem saber? Na sua visão? Não aguenta ver o que passa na sua frente, na tela da TV, no meio desse povo? Hein? Não aguenta ver que você fica doido, oriçado? Você não pode tocar. Se tocar dá ruim, né? Você vive tocando onde não deve tocar? Ou em si mesmo, ou em outra, ou na namoradinha. Eu não tô aqui pra te machucar não, filho. Eu tô aqui pra dizer pra você que você tá aprisionado. E já vou falar qual a consequência disso aqui pra te libertar hoje, em nome de Jesus. Não pode ter um relacionamento que a mão já vai aqui, mas a mão lá. Meu Deus do céu, tem que vigiar porque tem muita criança me ouve. Toque, visão. E daí vai, você entendeu? Deixa eu só dizer uma coisa pra você. O doutor foi entender que a prisão, ela desumaniza as pessoas. Ela reduz as pessoas em objeto, inclinando as pessoas a sentimento de desespero. Vamos no natural. A gente tem prisões e prisões nesse Brasil. Pega essas cadeias que a gente vê por aí. Se você talvez tem parente dentro da cadeia. Eu já ministrei muito dentro da cadeia. Eu prego dentro da cadeia. E eu prego em presídio aqui em São Paulo. E você vê, gente, são seres humanos que simplesmente são tratados muitas das vezes como bicho, como ninguém. São seres humanos que às vezes são abandonados pelos os ditos amigos e se juntam para dizer que são família. Mas de família não tem nada, porque quando o bicho pega, a única família que fica é o pai e a mãe. Pastor, o que você quer dizer com essa palavra de hoje? O que eu quero dizer com a palavra de hoje é que o diabo está tentando te destruir faz tempo e você não está percebendo. Colocando você nas cadeias espirituais da maldade. Colocando você fraco. Colocando você sem força. Afastando você da casa de Deus, afastando você da presença de Deus. Afastou, talvez já fez isso. Era só uma saidinha. Era só um bailezinho, uma balada, como diz aqui os paulistas, uma baladazinha. Era só um cheirinho, era só um traguinho, era só um golinho, era só um beijinho. E o negócio foi tomando a proporção. Era só um videozinho. E foi tomando uma proporção que hoje você não consegue se ver liberto. E através disso, o diabo te subjuga e te afasta de Deus cada dia. Com isso, levando você à morte. Primeiro a morte espiritual. Depois a morte das coisas, o prazer de viver as coisas. De ter as coisas, de obter as coisas. Depois a morte física. Você está me ouvindo talvez e você está morto espiritual. Você está morto. Você não tem força para ir para a igreja, você não tem força para orar. Um milagre foi você estar ouvindo essa voz agora, essa palavra aqui agora. E você está ouvindo e está sabendo que Deus está falando contigo. E você pode agora começar a perceber que existem cadeias em você, que você está amarrado. Você não consegue se ver longe desse relacionamento que te polui. Você não consegue viver longe desse remédio que você se viciou. Até remédio você se viciou. Você não consegue se ver longe sem esse trago. Você não consegue se ver longe sem esse problema. Você não consegue se ver longe sem enrolar alguém. Você não consegue se ver longe em roubar alguém, em fazer falcatrua. Você está amarrado, você está aprisionado. E com isso você está desumanizado.
Você está na mão do inimigo e não percebeu, ou ainda se percebeu agora, não tem força para sair. Mas hoje essa palavra vem para te trazer libertação e dizer que Jesus quer quebrar as cadeias, assim como ele entrou na cidade de Gadara. E existia um homem aprisionado nas mãos do diabo, e quando ele pergunta quem está aí, o homem, ou melhor, os demônios que estavam na vida daquele homem disseram: nós somos legiões. Sabe o que é uma legião? Legião quer dizer 6.000 demônios. Legião era dito por causa dos legionários, soldados romanos, que se compunham por equipe de 6 em 6.000 soldados. Então, quando aquele demônio que está na vida daquele homem diz: nós somos legião, quer dizer, somos 6.000 demônios encraculados dentro desse homem. E às vezes também, meu pastor, não faço isso não, tá em você. Tá nas coisas que você não consegue ver. Se você tem tentado e não consegue se desvencilhar das coisas que desagradam a Deus, infelizmente, meu amigo, minha amada, meu irmão, meu filho na fé, o diabo tá fazendo você se tornar alguém desumano. Mas hoje a palavra de Deus, o Cristo que entrou na cidade de Gadara, ele está entrando aí onde você está hoje através dessa palavra. O Cristo que entrou na cidade de Gadara, ele está entrando aí onde você está. Se você quer, se prostra, porque ele pode mudar a história da tua vida. Não, o pastor Giovanni não pode te libertar. O pastor que você conhece não pode te libertar. Só Cristo, só Cristo. Só Cristo pode hoje. Uravacandarava súbia. Anaio serabalagasherabacai. Tudo começa no nada a ver. Tudo começa numa simples brincadeira. Então hoje eu quero profetizar na sua vida que as cadeias vão se quebrar na sua história de vida. Eu quero profetizar agora, enquanto eu tenho mais um minuto para falar, que o Senhor está entrando através dessa palavra e está dizendo: se prostra aí onde você está, vai no banheiro da tua empresa, vai onde você puder, na sua casa aí, e daqui a pouquinho você se prostra. Acabar essa palavra, você se prostra aí e diga: Senhor, quebra essas cadeias agora. Pastor Giovanni não pode. Pastor Giovanni não tem esse poder, mas Jesus Cristo tem esse poder. Então o que eu posso fazer como um pastor é te trazer a palavra e despertar você e dizer: liberta, desperta agora. Deus quer mudar a tua história, porque quando Jesus entrou na cidade de Gadara, aquele homem era a opressão da cidade, aquele homem era a escória da cidade, aquele homem era desumanizado pela cidade, era desvalorizado na cidade. Mas quando Jesus entrou com aquele poder dele, com a palavra dele, e quando disse vai, e os demônios foram, aquele homem se tornou um grande pregador do evangelho naquela cidade. Eu quero declarar que o que está dentro de você vai embora agora, e você será liberto, liberta dessa droga, liberta desse relacionamento, liberta desse namoro tóxico, liberto dessa vida pecaminosa. Jesus vai mudar a tua história, tu vai voltar a ser feliz, tu vai voltar a se alegrar, tu vai voltar a viver a alegria do Senhor, a verdadeira alegria do Senhor na sua vida. Eu não sei se você recebe, eu não sei se você pega agora, mas em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebe essa palavra hoje. Joga fora essa bagaça velha, joga fora essa bagaceira velha e seja liberto, seja transformado, seja curado, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Eu digo agora que esta palavra é verdadeira. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Ele é o Senhor que te muda hoje. Pega essa palavra: meu tempo acabou e o seu só começou. Põe o teu joelho no chão, tua cara no pó. Se você reconhece que você está em cadeias, quebre as cadeias hoje, e o Senhor te restaura por completo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro libertação na tua vida agora, liberdade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Receba essa palavra. Eu sou o pastor Giovanni Nunes. Esse é meu momento de reflexão com você. Se você gostou dessa palavra e quer receber ministrações como essa gratuitamente,
É só você fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Não é um grupo de bate-papo, mas é um grupo que diariamente, ao término de cada programação, entrega ministrações como a que você acabou de ouvir agora, gratuitamente. Para você que fazer parte desse grupo, é só você baixar o nosso aplicativo Rádio Pleno Louvor na Play Store. Baixa o aplicativo agora. Ao baixar o aplicativo, você vai lá no aplicativo, lá, entrar no grupo, tá? Entrar no grupo. E você vai entrar no grupo lá. E fica lá no grupo. E diariamente nós vamos mandar para você link da programação, nossas ministrações gratuitas para você ouvir e compartilhar. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade. Eu sou o pastor Divani Nunes. Esse é um momento de reflexão. Fique na paz. Shalom.